time goes by. Olha, vou dizer uma coisa, Casablanca talvez tenha sido a coisa mais inspiradora para quem queria comprar, na época, como é que era? Esses aparelhos, videotape, né? Tinha um outro nome. Videocassete. Comprei só para assistir, foi o primeiro que foi lançado. Bom, nós estamos de volta. E para você, cinéfilo de plantão, você tem de hoje até o dia 4 de março para se planejar e assistir a maratona de filmes para você escolher o seu preferido. Bom, a cerimônia do Oscar 2018 já está aí, né? Bom, e é claro que a gente vai saber os detalhes com a ajuda deste impecável jornalista que sabe absolutamente tudo desse mundo cinematográfico, especializado nisso, professor, escritor, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, é uma pessoa insuportável. Boa noite, Celso Sabadin. Tá bom? Obrigado, Celso, por ter vindo, querido. Eu que agradeço, meu irmão. Rony, eu que agradeço. Obrigado, querido. Bom, começando, Celso, depois dessa história, dessa polêmica, Oscar So White, que a comissão foi criticada por os profissionais indicados eram sempre brancos e tal, agora chegou a vez das minorias, né? Estava falando comigo em off isso. Agora vai ter mais mulher e mais negro indicado. Bom, Rony, você sabe melhor que eu que tudo isso é movido por modas e modismos, né? Então nós tivemos o Oscar So White, que era aquela reclamação, não há negros indicados, aí fizeram no ano passado toda aquela movimentação. A moda esse ano é o assédio, né? Então eles vão criando essas modas. É verdade, é verdade. Tudo invenção. Tá tudo certo. Construção de identidade, nada é muito sério no Oscar, mas com certeza há um bom número de indicados negros esse ano. Eu até trouxe uma colinha aqui, porque a memória não dá. Aliás, é o 90º Oscar, né? Bom, você está falando comigo aqui em off antes, 90 anos de Oscar, é muita coisa. É muito Oscar, né? É Oscar para dar e vender. Sabe que a pessoa que mais Oscars ganhou, pessoa física, mais indicações teve, antes da gente entrar no assunto do Walt Disney. Ah, é? 59 indicações, 22 Oscars. 22? 22. Isso pessoa física. Não estamos falando da Walt Disney, empresa, tal, é uma coisa impressionante. Mas, voltando à sua pergunta, sim, houve um número maior, né, um crescimento das indicações aos negros. Até, inclusive, o Oscar especial, o Oscar honorário desse ano é por Charles Burnett, que não é muito conhecido no Brasil, mas ele é muito... Mega ator. É ator, produtor, diretor de filmes que tem muita identificação com a temática negra, né? Mas você já vê, por exemplo, desde a categoria de ator, você tem indicação do Daniel Kaluuya, que fez o filme Corra, que é um filme que tem uma temática bem a respeito do racismo, da questão racismo. Exatamente, a gente vai falar mais desse filme também no decorrer do nosso papo. E o Denzel Washington, né, novamente indicado. Já ganhou 2 ele. Ele já ganhou o Oscar por ator como Dia de Treinamento e ator coadjuvante por Tempo de Glória. O Denzel Washington, ele está indicado pelo filme Roman J. Israel. Esse é o nome do filme. Roman J. Israel, que é o nome do personagem, é um advogado que ele interpreta, um filme que ainda não chegou no Brasil. E é interessante, Rony, que tanto o Corra quanto esse filme chamado Roman J. Israel, não tenho ainda a informação de como ele vai chamar no Brasil, talvez tenha o mesmo nome, eles também estão indicados na categoria principal de melhor filme. Quer dizer, não são apenas os atores, mas também os próprios filmes que eles interpretam estão indicados na categoria de melhor filme. Agora, o que é interessante aqui, a gente estava falando de Grammy, né, também antes da gente gravar. Eu te falei, né? Todos eram negros. É que o negro é bom de música demais, né? Imagina. Demais também. A Mary Blige, que não é exatamente uma atriz, mas é uma pessoa muito mais ligada ao mundo da música, ela tem uma coisa interessante aqui no Oscar desse ano. Ela tem 2 indicações, Rony, pelo mesmo filme.
Como assim? Como assim? Porque cara pálida. Essa piadinha do cara pálido eu adoro. O filme é o Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi, e ela está indicada como atriz coadjuvante e também como melhor canção, porque ela é a compositora da trilha sonora. Ela já ganhou 4 Grammys na carreira dela, foi indicada para vários outros Grammys também. É muito talentosa essa mulher. Já ganhou 4. Então também tem aí um destaque para Mary Blige. O Jordan Peele, que é um cara também muito pouco conhecido no Brasil, mas ele fez a direção e o roteiro do filme Corra, que é o mesmo filme que o Daniel Kaluuya está sendo indicado para atriz. O Jordan Peele, o que é muito interessante também, ele é um ator muito mais conhecido da televisão norte-americana, ele é muito conhecido como dublador. E olha só, nesse filme, Corra, ele está estreando como roteirista e estreando na direção. Pegou 2 indicações, melhor roteiro e melhor diretor. É muito talentoso. Então, realmente, tem talento aí. E outras categorias também. Tem indicação para documentarista negro, que é o Yancey Ford. Ele fez um filme muito interessante chamado Strong Island. É um documentário, está indicado na categoria dele, onde ele vai investigar a morte do próprio irmão. Então, é um documentário de cunho muito pessoal, que o Yancey Ford também fez, também tem indicação. E olha que interessante também, nas categorias curta-metragem, tanto curta-metragem de animação como curta-metragem de ação ao vivo, também são diretores negros que estão sendo indicados esse ano. Uau. Bastante coisa. Bom, na sua opinião, qual é o filme que está liderando? Melhor filme? O filme que está liderando em indicações, quem está liderando indicações é A Forma da Água, que é um filme que eu não gosto, mas com 13 indicações. É o campeão das indicações esse ano. Seguido pelo Dunkirk. Uau! Isso é A Forma da Água? Aqui atrás. Aqui é A Forma da Água. Então, por que eu não gosto do filme? Porque ele passa aquela sensação, Rony, de ser aquele filme que você já viu várias vezes. Ele é uma mistura de ET com o Monstro da Lagoa Negra, com um toque de Amélie Poulain, sabe aquele filme? Fala, pô, mas eu já vi isso, eu já vi esse filme. Aquele filme que faz uma apologia do excluído, sabe? A menina faxineira com problemas auditivos, ela trabalha num laboratório que está investigando um monstro marinho, que é um monstro muito baseado no Monstro da Lagoa Negra, isso é claro, não há uma negação disso. Então é aquela coisa, ela é solitária, o monstro é solitário, eles têm uma identificação em comum, esse é o vilão, né, o vilão do laboratório que quer matar o monstro, muito parecido com outras coisas que nós já vimos. Talvez, não por acaso, Rony, esse filme está sofrendo processo de plágio. Tem processos de plágio em relação a esse filme, tem inclusive um curta-metragem holandês muito parecido com esse filme, mas eu não acredito em plágio, na verdade. Eu jamais acharia que o Guillermo del Toro, que é o diretor e o roteirista do filme, que ele plagiaria, não faria isso. É que é muito igual a tudo que já foi feito. Então fica essa coisa, é plagiado, ele copiou? Não. São coisas que se repetem na dramaturgia, são coisas que se repetem no cinema, então fica tudo muito igual. Aí sempre vai ter alguém que, pô, eu já escrevi alguma coisa parecida com isso e entra lá com um tudo já foi dito também. É bonito, é bem feito, é interessante, mas é igual, eu acho. E a coisa tem que ser na base da novidade, também acho, do novo, do inusitado. Por exemplo, o que já foi feito de filme de guerra? Meu Deus do céu, eu perdi a conta, mas o Dunkirk está aí, The Post está aí, né, também. O Destino de uma Nação está aí. A guerra foi uma coisa tão forte. Tem chance para eles, não? Não dos prêmios principais, acredito eu. Melhor filme, melhor direção, mas tem chances para outros tipos de prêmio. Por exemplo, o Dunkirk. Né? O Dunkirk é do Christopher Nolan. Acho o filme muito bem dirigido. Já conversei com muita gente que não gosta do filme, mas eu gosto bastante do filme, acho bem interessante. E ele é baseado naquela retirada que, quando nós estávamos na escola, era Dunkerque, não é? Com Q-U-E. Agora está tudo globalizado, Dunkirk. Então é Dunkirk. Né? E é um trabalho muito interessante do Christopher Nolan, porque ele segue a retirada de Dunkirk em 3 ações distintas: pelo ar, pela água
e pela terra. Então, o que acontece é que o filme, Rony, ele se desenvolve em 3 momentos distintos, só que esses 3 momentos não acontecem no mesmo tempo, porque o que acontece nos aviões é mais rápido do que acontece nos navios. Claro. E tem um tempo diferente do que acontece na praia. E com muita habilidade, não sei se eu estou sendo claro, mas com muita habilidade, o Christopher Nolan une esses 3 tempos que são diferentes numa única narrativa, num único filme. Então, às vezes, você está vendo o filme, por exemplo, pelo ponto de vista dos aviadores, que nem você está vendo aí, e o ponto de vista do pessoal que está na praia já anoiteceu. Mas como assim os aviões estão durante o dia e a praia está durante a noite? Porque são tempos diferentes. Aí você me pergunta, isso não faz com que o espectador se perca? Não? Por incrível que pareça, não. Você acompanha a história, você vibra junto com o que está acontecendo e você segue essas ações distintas. Eu acho que essa é a grande jogada do filme. Sensacional. Esse é o grande barato do filme mesmo. E depois, a Guerra Secreta? O The Post, a guerra que ele trata é a Guerra do Vietnã. Sim. Né? É um filme dirigido pelo Spielberg. Eu achei o filme dirigido, sabe, como se fosse um filme dirigido com pressa? As coisas vão se sucedendo muito rapidamente, não há um tempo, na minha forma de ver, para que você realmente entre naquela história e se identifique fortemente com os personagens. E o filme acaba sendo um pouco burocrático demais, na minha forma de ver. Ainda que a história que ele conte, que é a história real, seja absolutamente apaixonante. Porque o que acontece no filme... E essa dupla, hein? A dupla é incrível, né? O Meryl Streep e Tom Hanks. Mas o que acontece no filme, Rony, é que ele conta a história real, que o pessoal do Times, né? Do New York Times, descobre documentos secretos do governo norte-americano. E esses documentos provam que não havia a menor possibilidade dos Estados Unidos vencerem a guerra. Então, era uma guerra já perdida e o New York Times divulga isso. O pessoal do Washington Post também fica sabendo disso e eles entram em guerra. Podemos divulgar? Isso fere a primeira emenda norte-americana da liberdade de expressão. Isso tem realmente problemas com a segurança nacional? Se a gente divulgar esses documentos, há problemas de segurança nacional mesmo envolvidos, daí essa guerra secreta. Então, a história é absolutamente apaixonante. A história é fascinante, mas eu senti o filme dirigido muito burocraticamente pelo Spielberg. O próprio Spielberg disse que estava com um pouco de pressa de terminar esse filme, porque ele queria fazer uma denúncia contra as coisas que o Donald Trump está falando. O Donald Trump tem atacado a liberdade de imprensa, tem, enfim. Lógico. O Donald Trump está sendo Donald Trump, na verdade. Você falando as besteiras dele. Exatamente. E então o filme perde um pouco em relação a isso, né? Mas, de qualquer maneira, vale a pena ver pela história que ele conta, que é fascinante. É difícil você, com uma guerra convencional, você vencer uma guerrilha, que era o que acontecia lá. Eu acho que está correto isso. Bom, e agora tem o Corra. Acho que antes é O Destino de uma Nação. O Destino de uma Nação, perdão, é verdade. Estamos falando da guerra ainda, né? Guerra ainda, Olha, eu adorei esse filme. Adorei esse filme. Ele é engraçado, Rony, porque ele se passa basicamente muito no mesmo período, nos mesmos dias em que se passa o filme Dunkirk. Só que aí, sob o ponto de vista de Winston Churchill. Né? Disseram que o ator é impecável. O Gary Oldman, acho eu, que já ganhou esse Oscar. Acho muito difícil que ele perca. Ele já ganhou o Globo de Ouro. E o filme mostra justamente as dúvidas da Inglaterra naquele momento que os nazistas estavam ganhando muito violentamente a guerra. Os Estados Unidos ainda não tinham entrado na guerra, porque isso em 1940, né? Eles entraram em 41, depois do Pearl Harbor, né? E a posição do Churchill, e agora, né? Que ele faz aquele famoso discurso que nós nunca vamos nos render. Devemos negociar com os nazistas ou devemos ir para a guerra? E ele fala uma coisa que é uma lição para todo brasileiro, eu acho. Ele fala assim: o país que negocia com o inimigo, ele vai ser esquecido. O país que cai brigando, ele sempre se reergue. Eu acho isso muito bonito. Ô Celso, está acontecendo uma coisa agora ali que eu estou ouvindo, que é o seguinte: eles estão pedindo que eu acelere.
E eu não gostaria de fazer isso. Então, eu queria fazer um convite a você no ar, para a gente continuar com essa pauta, mas de uma forma mais sossegada. Vai faltar um monte de coisa. Tá. E a gente não vai ter tempo. Você voltaria para a gente continuar? Rony, me chama que eu venho. Então está combinado, porque eu não vou interromper uma pauta, quer dizer, antes do Oscar tem muita coisa, mas tem tanta ilustração, tanta coisa bonita para mostrar, eu vou correr e não me sinto confortável. Eu fico lisonjeado com a gente tem que falar de tanta coisa, melhor ator, melhor diretor. Então está combinado? Combinado. Bom, mais uma vez eu quero agradecer ao crítico, jornalista impecável, que sabe tudo, Celso Sabadin, que vai voltar para a gente acabar essa pauta aqui. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. O outro lá com Casablanca aí, tá? As time goes by.